Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em um episódio mais da quarta temporada de Trajetórias e estamos aqui apresentando uma entrevista com a professora doutora Via Cirino. Professora, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu sou professora do curso de música, da área de piano. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Hoje também estamos com nossa amiga Daniela, que ela também vai acompanhar a entrevista. Oi, tudo bem? Eu sou Daniela, estudo do curso da Geografia. Estou muito feliz de compartilhar com vocês e espero que podamos aprender da professora. Muito bem, professora. Para iniciar a conversa, será que pode falar para nós como foi sua trajetória desde o início dos estudos em relação à música? Claro. Bom, a música começou na minha vida muito cedo, né? Desde os meus 7 anos de idade, eu estudo o instrumento. Veio de uma influência familiar, então a minha família tinha já um envolvimento com a música de forma amadora, mas mesmo assim era algo presente, né? A minha mãe tocava piano, então eu tinha um piano em casa e isso que me possibilitou de começar a experimentar no instrumento. Foi uma coisa bastante, da minha própria vontade, não foi muito imposta, né, porque normalmente tem essa coisa dos pais quererem que o filho faça alguma coisa, mas eu já era interessada desde antes de começar a fazer aula e ela percebeu esse gosto, né, esse envolvimento e me estimulou nisso. Eu acho que o apoio dela especificamente foi muito importante para eu continuar e seguir, né, os estudos. Então, eu desde a partir dos 7 anos eu comecei a ter professores particulares de piano, né, sempre trabalhando no que a gente tinha possibilidade de aprender na época, que era música de tradição europeia, né, Hum. música chamada música erudita. Então, eu tive vários professores ao longo dos anos, sempre voltado para essa especificação, né. Mas eu tive fases da minha vida em que eu gostava de outras coisas. Eu fui roqueira, por exemplo, durante muito tempo, ainda na verdade Que ainda sou, legal. não tiro isso, né. A música popular, o que a gente chama de música popular também, né, porque a Uhum. música popular é um guarda-chuva enorme de gêneros, também entrou na minha vida muito cedo e na adolescência tive bandas, então eu sempre fui uma pessoa que muito curiosa em relação a outras manifestações musicais que não só aquela que eu estudava, né, no piano erudito. Então foi mais ou menos por aí que eu comecei. Lindo, ou seja, que desde muito pequena você se interessou por música, né? Sim, desde muito pequena. Uhum, E como foi o momento de decidir estudar para uma graduação em música? sim. Bom, também me lembro dessa preparação para os vestibulares, para as universidades, né, então tinha toda aquela pressão de você escolher um curso que fizesse um curso concorrido, né, Uhum. e eu sempre tive muita vontade, eu nunca tive dúvida, na verdade, da música. A música sempre foi, eh, a primeira opção. Tinha outras opções, mas Uhum. eu sempre olhei para a música. E os vestibulares exigiam que a gente tivesse uma preparação, né, alguns vestibulares de música, eles colocam a prova prática para a gente fazer, né, então, às vezes duram vários dias, então eu tinha que me preparar necessariamente antes. Ok. Então desde o segundo colegial, mais ou menos ali, eu já estava me preparando para que eu pudesse fazer também essa prova prática, né, além do vestibular normal. E então no segundo colegial eu já fiz o treineiro, que a gente chamava, né, não sei nem se existe isso hoje, mas eu fiz como forma de ver como é que era a prova, e aí saindo da escola eu resolvi prestar só música, e eu acho que foi uma escolha muito certa. Eu escolhi a Universidade Estadual de Campinas, que eu morava ali perto, né, sou dali, nasci em Campinas, e era uma universidade que oferecia também música popular, né. E eu entrei na música erudita, mas já olhando, acho que eu vou querer fazer isso também, né, então foi um pouco por esse lugar. Que legal. E depois de todo esse processo, você estudou curso de música e como foi sua trajetória? Conte-nos um pouco para chegar aqui na Unila. Como foi Uhum. esse processo? Interessante para os outros estudantes que quisieran seguir o curso de música, né? Aham, com certeza. A trajetória foi longa, né, e quando eu entrei, a minha ideia, eu acho que a maior parte das pessoas que entram para fazer música querem tocar, né, querem, Uhum. tocar, compor, criar, né. Mas a universidade também dá essa possibilidade da pesquisa. Então eu descobri lá, assim, acho que no meu terceiro ano de graduação em música erudita, que tinha essa possibilidade de iniciação científica, né, de pesquisa científica na área da música. E a música popular é um objeto interessantíssimo, né, para se estudar. Então eu já tinha um pouco envolvimento, algumas referências do rock, né, que eu Uhum. gostava e eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, Claro. e foram alguns professores de lá, e assim, eu devo muito, na verdade, a alguns professores, né, da universidade,
que foram me guiando para isso, me mostrando como que eu podia, né, aproveitar esse meu gosto, esse meu interesse e ao mesmo tempo entrar para esse lado da vida acadêmica, né, que é uma coisa que eu também exerço como musicóloga, pesquisadora, né. Uhum. Então eu comecei na iniciação científica, em música popular, né, nos estudos de música popular, e o meu principal objeto era a música popular dos anos 60 e 70, a música popular brasileira desse período, né. Então eu estudei um grupo específico que atuou nesses anos, que são músicos muito importantes na história da música popular, né. E fiz meu mestrado e em seguida já o doutorado, tudo em sequência, né, nunca parei, assim. Então foi uma Isso é coisa bom. bem acertada mesmo, sabe. E eu acho que o importante é que nas universidades em geral, né, eu acho que em todos os cursos, a gente consiga construir o nosso caminho, né, porque a universidade ela dá muitas opções pra Uhum. gente. E a gente sempre saber, elencar, né, escolher aquilo que faz sentido pra você, né. É. Porque Uhum. nem tudo vai fazer sentido. Mas Uhum. então eu acho que é importante a gente ir fazendo esse balanço, né. Em relação a isso, você pode contar para nós alguma experiência que você acha que marcou sua vida acadêmica e que faz parte de sua extensão de sua perspectiva dentro da música popular? Tipo, algo que marcou você? Uhum, sim. Quando eu escolhi o meu objeto de objeto de doutorado, né, que é o músico, é o Egberto Gismonti, que é um músico, bastante reconhecido no Brasil, né. E na época que eu comecei a pesquisar sobre ele, tinham poucas pesquisas, e o Egberto ele é um músico que me chamava atenção justamente por conta dessa linguagem entre a de tradição europeia e a música popular, né. E Hum. ele sempre fez muito bem isso. Aliás, eu acho que não só ele, como muitos artistas da América Latina Uhum. tem isso, né. Então, eu acho que isso me marcou bastante, porque eu escolhi ele sabendo um pouco dessa, desse sentido que ele dava pra obra dele, pra maneira dele tocar, enfim, né. E eu acho que essa pesquisa de doutorado me trouxe muitas surpresas, assim, foi muito interessante, pra minha própria trajetória musical, né. Então eu estive com ele algumas vezes também, eh, enfim, acho que foi um período bom, assim, que eu descobri outros sentidos para o fazer artístico, né, e ao mesmo tempo eu descobri como fazer melhor, mais aprofundada a pesquisa em música popular, né. Acho que esse foi um momento legal. Muito bem. É interessante ligar a academia com a música, né? Às Sim. vezes pareciera que não dá, mas é interessante como você ha trabalhado esse processo. Queríamos saber também de sua experiência aqui especificamente na UNILA Uhum, e neste lugar de tríplice fronteira. Como você trabalha esse processo da música, da pesquisa, uhum, ser professora na UNILA? Você poderia falar uhum. um pouco com nós? Claro. Eu acho que ser professora na Unila, na verdade, é um grande presente para mim, né. Foi algo que veio o concurso já era muito voltado para mim, quando eu li o edital, ele já estava completamente voltado para o que eu fazia, que era um pouco essa aproximação das coisas, né. A gente aqui não divide esses universos musicais, então, Uhum. a minha cabeça também ela nunca foi muito dividida, eu sempre vi as coisas de uma maneira mais integral, assim, né, embora existam as diferenças e as linguagens. Então acho que a Unila me propiciou eu poder colocar tudo isso em prática, por ser uma universidade mais nova, né, com outras epistemologias, né, com outras maneiras de Intercultural. pensar, intercultural. E, bom, a questão da música latino-americana, né, que foi Nossa, fundamental, muito assim, diverso também, ela, né? muito diversa e eram coisas que eu não conhecia, Aham, né. Então tinham muitas coisas que eu entrei aqui realmente sem saber que existia, né, é. e que minha Uau, formação não me deu. Então acho que a continuidade da pesquisa ela é eterna é aqui, né, é infinita, sim. infinita. A gente continua pesquisando, especificamente agora o repertório latino-americano, né. Perfeito. Profe, eu queria saber quais são ou quais foram para você algumas dessas dificuldades na vida Uhum. como música, como artista, né? Uhum, Pode comentar alguma que você fale, tive esta dificuldade e consegui superar ela desta forma? uhum, Pode ser dentro da graduação, pós-graduação. Você é livre de expressar para nós. uhum. Eu acho que, assim, tem 2 coisas, né, o mundo musical ele é bastante competitivo, assim como qualquer coisa que exige essa constância de desenvolvimento, né. Uhum. Então acho que no início, assim, todo mundo que toca um instrumento tem um pouco essa pressão, né, de você tocar melhor ou existe essa comparação entre as pessoas, né. Então acho que isso é natural, isso acontece, isso às vezes pode ser um motor para Uhum. quem tá querendo se desenvolver, né.
Mas acredito também que a gente tem que tentar se conhecer e respeitar um pouco o nosso tempo, né, dentro desse universo. Então, acho que ao longo dos anos eu fui entendendo. E também aquilo que a gente gosta mais, porque nem sempre a gente gosta do que todo mundo gosta, né? É verdade. Uhum. Então, essa é uma primeira dificuldade, eu diria. Eu acho que a segunda dificuldade é do reconhecimento da profissão, né? E claro, eu tenho esse benefício de ser uma servidora pública, né? De estar atuando numa universidade. Mas eu sei que muitos músicos que atuam na área artística mesmo não são reconhecidos, né? Uhum. Então, essa dificuldade profissional eu percebo também atuando, às vezes, fora da universidade. Esse reconhecimento, as pessoas realmente acham que a música é um dom divino, né? E eu acho que isso é Uhum. uma falácia, porque eu acho que a música é acessível a todos e você precisa ter uma dedicação, ela realmente é especial como linguagem humana, né? Mas não é isso, assim, você não tá pronto nunca, né? Uhum. E as pessoas precisam entender que a profissão da música é como qualquer outra profissão. Ela precisa desses respeitos, dos direitos, né, de trabalho que a gente. Então, acho que essas são dificuldades que todo músico vai encontrar, né? E que eu também encontrei e encontro ainda. Sim, isso é importante que você falou, porque a música é uma profissão, né? E Uhum. às vezes as pessoas acham que não, que ser músico só ir cantar, tocar na balada, só até aí. Mas aprofundamento do conhecimento é muito importante dentro da música. Com Você certeza. poderia falar um pouco sobre isso e suas pesquisas, a importância de estudar a música? Claro. Como eu comentei anteriormente, né? Eu acho que estudar música quando você tem uma criatividade latente em você, quando você gosta de compor, de criar, de cantar, enfim, né? Se você não se dedica pro lapidamento dessa linguagem, muitas vezes você vai se sentir estancado, parado, né? Você Uhum. vai chegar num ponto em que você não vai conseguir se desenvolver mais. Sim. Isso acontece bastante com muitos artistas, né? Uhum. Que a gente chama de artistas amadores, e o amador aqui não é no sentido pejorativo da palavra, né? Mas no sentido de que eles poderiam mais, Uhum. mas às vezes não tem ferramentas para isso, né? Então Uhum. acho que é importante entender a música como qualquer ciência, né? Uhum. Isso. Ciência em desenvolvimento, ela tem essa parte da linguagem artística, mas ela também é uma linguagem que pode ser desenvolvida, né? Sim. Então, é E a nesse sentido. música, eu considero também que a música é uma área interdisciplinar, né? Ela pode estar dentro das outras áreas do Uhum, conhecimento. E especificamente desde o início da educação escolar dos meninos, são muito importantes, porque a música Uhum. ajuda a desenvolver o desenvolvimento da mente, né? Não uhum, sei se você tem alguma experiência que queira contar para nós sobre alguma experiência da música de estudantes da UNILA dentro da escola, uhum. Dentro da escola, para assim, desenvolver conhecimento com os meninos, estudantes, não sei se eu acho que isso está bastante ligado ao que a gente faz com os projetos de extensão aqui da Unila, isso. né? Eu nunca atuei especificamente dentro de escolas aqui em Foz, mas, por exemplo, eu tenho projetos relacionados a mulheres musicistas, né? E que não abarcam só mulheres que trabalham com música, mas que também, de alguma forma, estão ligadas à música, né? Então, eu acho, como você falou, uma coisa super importante aí, que é a questão da interdisciplinaridade, Sim. né? Então, muitos assuntos da cultura humana, da sociedade, estão dentro dessas práticas, né? Uhum. Essas práticas musicais, elas nos ajudam a compreender a nossa realidade, né? A nos entender, por exemplo, como mulheres também dentro de um determinado lugar, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. A música popular, principalmente, ela é um objeto interdisciplinar por sua natureza, né? Profe, você poderia falar para aquelas pessoas que quizás não conhecem o que significa a música popular? Uhum. Poderia falar para eles e elas que significa, de que vai? Uhum. Eu vou tentar ser bem breve, assim, porque é um assunto bastante complexo, né? Ok. Mas, basicamente, a gente está falando de um tipo de música que nasce ali no final do século XIX para o do século XX, principalmente dentro dos meios de comunicação, assim, que estão, os meios de massa que estão se desenvolvendo naquele período, né? Ok. Então, a gente considera a música popular tudo aquilo que é desenvolvido depois desse lugar. Hum. E aí vai ter um guarda-chuva imenso de todas as manifestações que a gente Imagino. consegue, que a gente consome hoje em dia, né? É diferente, por exemplo, da gente pensar a música folclórica, né? Uhum. Música folclórica, ela é música popular, mas ela tá dentro de outros tipos de práticas sociais, né? Então, essa música popular que eu tô falando, talvez a que eu atuo mais ou a que eu pesquiso mais, né, tá dentro desse lugar. Perfeito. E aqui na Unila, imagina, tantas nacionalidades, com tanta diversidade musical, é muito rico para as pesquisas dentro da Nossa, América muito. Latina e ao Caribe. É Sim. verdade, Daniela. Profe, e em função de tudo isso, que dicas você vai dar, pode dar para os jovens que quizás
querem estudar música, mas têm essa dúvida, mas falam, será que é possível? Será que tem futuro eu estudar música? Umas dicas para os jovens que quizás estão vendo este podcast, Uhum. que você diria para eles? Olha, eu acho que a música, ela é muito apaixonante, né? Mas ao mesmo tempo, ela é um campo que exige bastante dedicação, né? E muitas pessoas que se apaixonam pelo fazer musical ou que fazem, eu acho que todos podem fazer música, né? Mas ao mesmo tempo, se você quer se aprofundar, se você quer se tornar um profissional, você tem que ter a ideia de que aquilo vai te exigir horas de estudo, né? Porque não é, é uma prática constante. Hoje em dia, eh, mesmo dando aula, né? Mesmo com a minha trajetória já um pouco mais consolidada, essa entrega para o instrumento, essa disciplina, né? Muita disciplina, muita paciência com os processos. Então, acho que isso é muito importante da pessoa que for querer entrar e buscar um curso de música, né? Que mais? Eu acho que curiosidade Curiosidades. Não, tá bom. também, sabe? Curiosidade é uma coisa importante, assim. Não entrar achando que você já tem o seu jeito de fazer, ou já Uhum. tem o seu jeito de pensar. É entender que pode se desenvolver demais, né? Que você tem que ser bastante aberto para isso. É assim, a aprendizagem sempre está aí, constantemente, né? Na Uhum, música mais, como você falou anteriormente. sim. Então, outra coisa que você quisiera falar especificamente para os estudantes futuros que queiram ingressar na UNILA? Uhum. Eu acho que eu queria só pontuar que o curso da Unila realmente ele é diferente dos outros, né? Eu vejo isso porque conheço muitos cursos no Brasil e fora dele também. E essa possibilidade de estar aqui, ela é única, né? E para quem quiser estudar na Unila, procurar saber as informações, como é que funciona o nosso curso, as divisões das ênfases e tudo mais, e se dedicar para esse futuro aí, essa caminhada longa e bonita, né? Que é a música. Bom, então, alguma coisa mais, professora? Agradecidas por sua presença aqui conosco. Seja bem-vinda novamente para qualquer outra oportunidade. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Contem comigo sempre que quiserem. Falar sobre música é o meu negócio. Foi uma honra. Muito bem. Muito Obrigada, obrigada. professora. E convidamos a todos vocês, pessoal, para que nos sigam no nosso canal Trajetórias, compartilhem com outras pessoas e deem um like. Muito obrigada, professora. Bye, bye.